beleza, mas é a graça dele. Não é a tua força, mas é a graça dele. Não é a tua sabedoria, mas é a graça. Não é o teu dinheiro, não são os teus negócios, mas é a graça. Mais uma vez, em um alto e bom som, diga: a graça me localizou. Quando a graça nos localiza, nós somos transformados em outras pessoas. Aleluia. Toda mulher, todo homem que foi alcançado pela graça de Deus, a sua vida já não é a mesma. Razão pela qual a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, ele é uma nova. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Só Jesus tem a capacidade de fazer o homem novo. Quando nós entramos em Jesus, a nossa natureza antiga, ela é despojada de nós e nós ganhamos a natureza dele. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Amém. O zero é o único número que, se ele entrar nos outros números, ele tem a capacidade de alterar esse número. Era 3, mas se o zero entrar, já não será 3, será 30. E o zero é o único número que não altera. Ele tem a capacidade de alterar os outros números, mas se os números entrarem nele, ele continua a ser zero. A não ser que ele próprio zero é que vai alterar o número que na qual ele entrou, ou o número que na qual entrou nele. O que eu quero dizer é o seguinte: se você entrar em Deus, quando você entrou em Deus, quando você entrou em Jesus não mudou nada. Mas quando Jesus entrou em você, alguma coisa em você mudou. Aleluia. Por isso é que nós dissemos: se você deixar de louvar, Deus continua a ser. Se você se desconverter, Deus continua a ser. Não é Deus que perde, é o homem quem perde. É mais você, é o que precisamos dele. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal, aquele que aceitou morrer por nós. Israel celebrou a Páscoa comendo o cordeiro assado no fogo, e esse cordeiro não podiam comer pela metade. Viva o cristianismo de forma plena, não viva o cristianismo pela metade. Ou você é cristão ou você não é. O profeta Elias disse: Israel, até quando cochareis entre dois lados? Se Baal é Deus, então sirvam a Baal. Se Deus é Deus, então sirvam a Deus. O cristianismo que entrou na nossa vida, nós precisamos viver de acordo com esse cristianismo. Porque Israel, quando foi comer o cordeiro, não deixou nada. Não comeram cordeiro pela metade, comeram cordeiro por inteiro, comeram cordeiro por completo. O cristianismo você deve viver toda ela, de cabeça, tronco, membro, da cabeça à planta dos pés. A tua vida deve ser influenciada e você deve viver Cristo na sua totalidade. Alguém disse glória a Deus. Israel vai comer o cordeiro pela boca, mas hoje a igreja já não come o cordeiro pela boca. A igreja hoje come o cordeiro ouvindo a palavra. Razão pela qual a Bíblia diz: a fé vem no ouvir o quê? Ouvir o quê? Não é ouvir a fofoca, mas a fé vem no ouvir. Ouvir a. Abra um parênteses para dizer: cuidado com o que você ouve. Aleluia. Eva ouviu, Maria também, mas a diferença das duas é que uma ouviu coisas que lhe levaram à morte, e a outra ouviu coisas que lhe levaram à vida. Ouça coisas que te levam à vida. Diga glória a Deus. Afasta de ti todas as pessoas negativas que só trazem palavras carregadas de veneno com morte para poder complicar a tua vida. Toda pessoa que é negativa,
Tira ele do leque das tuas amizades. Diga glória a Deus. Anda com mulheres, homens que vão te influenciar em coisas positivas. E todas essas coisas serão direcionadas à cruz do Senhor. A Bíblia diz: olhai para Cristo, que é o autor e consumador da nossa. Não tire os teus olhos de Jesus. Aleluia. Jesus é o verdadeiro Cordeiro, aquele que João diz: aí está o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do. Todos, quando olharam, não viram cordeiro, viram uma pessoa andando. Mas João, na revelação, sabia que não. Esse cordeiro é o mesmo cordeiro que, quando o homem pecou no jardim, o Senhor disse: ei, não escondam a nudez com as folhas de figueira. O sol vai nascer e as folhas vão secar. Esse é o cordeiro que Deus imolou antes da fundação de todas as coisas. O homem está nu, se sente nu, ele pega um refúgio, as folhas de figueira. Mas Deus, sendo complacente por natureza, Deus sendo misericordioso, teve que matar um cordeiro, escondeu o sangue e revelou a pele para cobrir a nudez do homem. O que eu queria dizer: Deus não vai te ouvir porque você ora bonito. E diante de Deus, você pode formular as palavras. As tuas palavras vão tocar a homens, mas não vai tocar a Deus. Nenhum homem tem a capacidade de impressionar Deus, porque a Bíblia diz que Ele sonda o mais profundo do ser humano. Rins. A palavra dele é como uma espada de 2 gumes, mais penetrante do que qualquer outra coisa, capaz de separar ossos, medulas. Essa é a palavra dele. Aleluia. Isaac vai abençoar a Jacó. E na hora em que vai abençoar a Jacó, o que fez com que Isaac abençoasse a Jacó é porque Jacó, ao se aproximar do seu pai para receber a bênção, ele foi com uma pele de animal por cima dele. Essa pele continua a falar da presença de Jesus. Quando o homem peca no jardim, a pele que ele cobriu a nudez continua a falar da presença de Jesus. Quando os homens pecassem e pegassem um novilo, um cordeiro, um cabrito, para levar até o sumo sacerdote, e o sangue para ser aspergido na cabeça de quem pecou, todos esses animais falavam da presença de Jesus. Por isso é que a Bíblia diz que o cordeiro não morreu apenas quando a sua aparição física se observou na cruz, mas o cordeiro já vem morrendo desde a eternidade. Antes de Abraão, o cordeiro já havia morrido. Antes de Isaac, o cordeiro já havia morrido. Antes de qualquer sacrifício na terra, o cordeiro já havia sido pregado. E a pregação de Isaías, ele vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi subindo como uma raiz seca. Não tinha formosura nem beleza. Não havia nada nele que pudesse chamar a atenção dos homens. Aleluia. Pelas suas pisaduras nós fomos totalmente sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Não tinha beleza, não tinha formosura. E Filipenses, na boca de Paulo, vai dizer: ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele humilhou-se, rebaixou-se, porque ele sabia
que havia uma grande responsabilidade nos seus ombros. Olhou para Adão. Adão fracassou na missão. Olhou para os profetas fracassaram na sua missão. Todos que vieram primeiro que ele, todos eles erraram. Ninguém alcançou o alvo. Jesus foi o único, o Cordeiro sem mácula, aquele que não tem pecado, aquele que não tem pecado. Razão pela qual a mulher prostituta, quando ela foi apanhada, quiseram apedrejá-la. Jesus escrevia no chão e disse: qual de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Eles se localizaram entre si, acharam-se culpados em alguma coisa. Sim, ele errou, ela falhou, nós apanhamos ela nesse ato pecaminoso. Mas quando Jesus disse: quem de vocês nunca falhou, seja o primeiro a tirar pedra, começou já a ver dentro de si: sim, na verdade é que o pecado dela foi revelado, o meu ainda não foi revelado. Ontem mesmo eu bebi, ontem mesmo eu forniquei, ontem mesmo eu visitei uma casa que não podia visitar, ontem mesmo eu sacrifiquei alguma coisa. O meu pecado ainda não foi revelado. Escuta eu lhe dizer, Deus, Ele é grande na tua vida. E quando Deus revela os teus pecados, não é motivo de você baixar a cara, ficar triste, ficar pensativo. Não, aplauda Jesus, salta, se for possível, vira a cambalhota e vai num canto e diz: Deus, muito obrigado por essa oportunidade, porque revelaste as minhas falhas. Você me dá mais uma chance para poder prosseguir, para poder avançar dentro da minha missão, dentro da minha trajetória cristã. Obrigado. A Bíblia diz: horrenda coisa é quando o teu pecado e o meu pecado ainda não foi revelado. Isso é perigoso, porque vai começar a enxugar a tua vida por dentro, vai começar a te maltratar por dentro. Mas quando já é revelado, não tem mais poder para derrubar a tua vida. Pecado escondido vai complicar a tua vida, mas pecado revelado, você terá força suficiente para guerrear contra toda força que vier contra a tua vida, e o Senhor te capacitará. Alguém disse glória a Deus? Diga: Jesus é o meu Cordeiro. Mais alto, diga: